Olá, bem-vindo ao Isto é Sua História. Eu sou Cristiane Dias e hoje o nosso papo é com Eric Cabral, que é idealizador e fundador do Viagem com Estilo. Muito obrigada pela sua participação, Eric. De nada, estamos aqui para conversar sobre a empresa. Isso mesmo. E antes da gente falar da Viagem com Estilo, eu queria voltar um pouquinho no tempo, que você me contasse um pouco sobre você, onde você nasceu, como foi o seu início da vida profissional, os caminhos que te levaram até onde você está agora. Eu sou daqui de São Paulo, de Mogi das Cruzes, e com uns 15 anos fui para Curitiba para começar a vida por lá com meus pais. E o turismo caiu na minha vida porque eu não passei na medicina na Federal. Caramba. E aí eu tava muito cansado de estudar cursinho, não aguentava mais aquela vida. Vou fazer um curso qualquer, só para não ficar sem estudar. E acabou que eu não consegui sair mais. Aí Se encontrou. Desisti da faculdade de medicina e fiquei no turismo até hoje, já há 18 anos. Não passou, nem vi. Era para fazer no outro ano, outro vestibular. E acabou não fazendo. Quais foram as suas primeiras experiências profissionais no turismo? Então, como o turismo foi uma coisa que caiu de paraquedas para mim, eu comecei a notar que existia em mim uma coisa que eu não sabia, que era a vontade de viajar. E naquela época eu não tinha condições nenhuma de fazer isso. E aí eu comecei a visualizar uma possibilidade de viajar de graça. A primeira coisa que eu pensei foi, eu vou trabalhar com uma coisa que eu consiga viajar de graça. Não sabia como é que funcionava, mas achava que era assim. E aí fui pro turismo para tentar ver se eu conseguia opções, né, condições de viajar de graça, inicialmente. Então não era nem para ser uma profissão. Falei assim, agora que eu já fiquei sem estudar, tipo, o que eu queria, eu vou viajar de graça. Aí caí nessa e tô até hoje criando alternativas, né, de viagem. Mas a ideia era essa, né, viajar de graça. E como que foi se formando a sua empresa? Como que surgiu a ideia? Quais foram esses caminhos que te levaram até a Viagem com Estilo? Então, quando eu entrei no turismo, eu entrei numa fase de transição. Então, o turismo estava saindo, por exemplo, da emissão de passagens físicas. Estava começando o mercado digital muito forte. Isso, 2006. 2006. 2005, 2006. Conforme foi aumentando essas inovações, existia uma resistência muito grande no mercado, de turismo principalmente, em se atualizar. Certo. Comecei nessa época a tentar ver a possibilidade de fazer coisas fora da minha cidade. Imaginava que era possível por começar a existir empresas online, mas era muito pequeno para fazer isso, né? Tipo, não era uma coisa possível. Então eu comecei a caminhar nesse sentido. Então a minha primeira empresa, eu tentei fazer o que eu faço hoje e não deu certo, né? Aí ela acabou encerrando, inclusive. E aí depois eu voltei, em 2012 praticamente, eu fiquei um tempo dando só consultoria de venda em turismo. E aí voltei em 2012 com essa proposta de fazer uma opção para mais pessoas viajarem, que era a minha realidade inicial. Sim. Uma pessoa que não podia viajar. Mas queria. Que queria e não achava no mercado uma alternativa, por exemplo, de fácil pagamento. Então, todas que a gente tinha era ou você pagava à vista, que era muito caro, ou você parcelava em cartão. Certo. Que também era muito difícil. E aí, no caso, por conta do limite que se libera no Brasil. E aí a gente não tinha uma alternativa que falasse assim, você consegue ir pagando, o tal do ir pagando. E eu comecei a ouvir muito isso na minha mesa de atendimento. Certo. Em shopping, trabalhei em loja de shopping. E loja de shopping de turismo mesmo, de venda turismo. De pacotes, eu comecei legal. a gerenciar algumas agências e ouvia muito isso. Tipo assim, não tem um jeito de eu ir pagando? E não existia essa opção. Aí eu comecei a ver com alguns parceiros, com alguns chefes na época, vamos fazer assim? E ninguém topava essa ideia de ir pagando, sabe? De planejar. Sim. E existia uma quantidade de pessoas muito interessadas nisso. Porque você só tinha a opção de pagar à vista ou de pagar no cartão. Ou no cartão. Entendi. E isso bloqueava muita gente, porque às vezes as pessoas até tinham cartão de crédito, mas no Brasil a média de limite é R$1.500, né? Isso é um dado do Banco Central. Então, tipo, nem todo mundo conseguia financiar uma viagem de 15, por exemplo, no cartão de crédito. E aí as pessoas falam, poxa, não tem um jeito de fazer esse pagamento? Ou tinha que juntar aquele dinheiro durante muito tempo para dar uma entrada maior. E os financiamentos em boleto eram muito condicionados a banco. Então, nunca se aprovava uma ficha, por exemplo, de um cliente. Às vezes ele não tinha nenhum tipo de restrição. E mesmo assim o banco não liberava? Não liberava, porque às vezes tem um histórico, alguma coisa com o banco e o banco não liberava. Por exemplo, se você me disser agora qual o sonho de viagem que você gostaria de tirar do papel. Se eu te perguntasse, o que você me diria? Japão.
O Japão é um lugar muito legal. Agora a gente não tem mais necessidade de visto, né? É uma vantagem para brasileiro. Quando você vai fazer um planejamento de viagem para o Japão, o mais importante é você saber que é uma viagem que não pode dispor de menos de 10 dias, porque é muito longe, você gasta 2 para ir, 2 para voltar. Então, no planejamento, você coloca lá, vamos dizer, 15 dias aproximadamente. Então, isso vai ser muito importante para impactar no preço do que você vai pagar. Então, pensando num planejamento de viagem, então temos lá 15 dias de viagem, uma necessidade de um voo, por exemplo, para Tóquio, que seria a cidade maior, que você consegue rodar o país todo e sair de lá. Se você coloca uma rota dentro do país de trem para alguns lugares, vamos considerar que você tenha 12 dias inteiros na cidade por lá. Então, o trem é uma coisa que vai te facilitar e é um bilhete caro também. Juntando todas essas coisas dentro do pacote, a gente tem que pensar em sazonalidade, período. Quando vai média, alta, baixa temporada. Se você vai numa média temporada, a gente já tem uma outra configuração de preço. Então, se você coloca tudo isso junto dentro de uma proposta, você pode imaginar que o que você vai gastar, por exemplo, para uma viagem para o Japão entre 25 e 26 mil reais. E eu consigo fazer isso em quantas vezes? Até 36. Nossa! Então, a gente consegue planejar para você, por quê? Porque esse mercado, esse período, essa sazonalidade, ele vai ter uma diferença de preço, por exemplo, em alteração, de passagem aérea, sobe lá 10%, 15% por ano, mais ou menos. A hotelaria vai acompanhar mais ou menos aquilo também, mas a questão do câmbio, hoje, por exemplo, está um pouco mais estável, mas a gente consegue planejar para você que com esse orçamento a gente consegue te tirar do Brasil, te mandar para o Japão e você fazer essa rota dentro daquele período. Então, para a gente hoje, quando a gente fala de tirar um sonho do papel, é exatamente isso, é conseguir dar alternativa para a pessoa dentro daquela sazonalidade, dentro daquele período, e dar uma alternativa para ela com um valor e com um orçamento que realmente vai fazer a viagem. E a gente entrega exatamente o que a gente está propondo para ela ali, né, durante aquele período. Então, hoje, com um orçamento menor que esse, você pode fazer a viagem? Talvez sim. Talvez pegasse uma promoção agora de um voo, talvez pegasse uma promoção de hospedagem, usasse uma hospedagem muito inferior, mas qual que é a garantia que você vai ter esse dinheiro para gastar agora? Sim, é verdade. Com a gente você tem essa certeza. Então eu sei que dentro do que você tem operado de passagem aérea, de transporte terrestre, de transporte de hospedagem no Japão, com esse orçamento, 25, 26 mil reais, eu consigo te mandar para lá. Então é mais ou menos assim que a gente faz o nosso planejamento para os nossos clientes e os nossos grupos, e é por isso que a gente consegue embarcar todo mundo. Tá dentro da realidade de mercado, principalmente. Legal. Eu imaginava que se a gente criasse uma alternativa que fosse possível para essas pessoas, dentro da realidade de mercado, de preço principalmente, e que a gente conseguisse monitorar principalmente durante um tempo, a gente ia ter um tanto de pessoas interessadas, né? E não só na minha cidade, que era o meu objetivo inicial. Fazer uma coisa de nível nacional, que eu não ficasse só em Curitiba. E aí começou a ideia da Viagem com Estilo. Então, eu trabalhava com grupos, inicialmente grupos de estudo, para algumas professoras, para cursos no exterior, e já vendia para o Brasil todo, para alguns lugares, e depois veio o lazer. Entendi. Nesse modelo de financiamento, principalmente. E aí, no lazer, principalmente, ele acabou dando um retorno mais interessante. Certo. E era o que eu queria chegar. E hoje, o que a empresa oferece? Como que funciona a Viagem com Estilo? Hoje, a Viagem com Estilo é uma empresa que está no mercado para facilitar a viagem. Então, o nosso principal objetivo é criar para as pessoas uma alternativa. Então, principalmente no financiamento de viagem. Nós somos planejadores de viagem. Certo. Então, o nosso cliente hoje, na grande maioria, ele vem para cá porque ele precisa de prazo de pagamento, e nós temos grupos até 36 meses antes, e ele precisa de uma segurança de pagamento. Por exemplo, a gente segura câmbio. Mas como é que faz isso? Porque a gente faz o pacote dentro do preço que se é executado, né? Mesmo com as variações cambiais, por exemplo, que a gente sofreu, a gente embarcou todos os nossos grupos, por exemplo, da época da pandemia, né? Então, isso dá muita força para a gente conseguir essas mesmas pessoas, esses mesmos clientes em novos roteiros. Então, o nosso cliente hoje ele é recorrente. Certo. Quando ele viaja, ele não tem nada para pagar na volta, então na volta ele já compra outra.
E aí, entendi. às vezes, eles são anuais, bienais ou até pessoas que viajam a cada 3 anos. Entendi. Porque ela precisa daquele prazo maior. É lógico que a gente tem clientes de mais poder aquisitivo que viajam 5 vezes no ano, por exemplo. Porque o boleto também facilita isso. A pessoa consegue, por exemplo, pagar 6, 7 mil reais por mês de boleto e não teria um cartão de crédito com 70, 80 mil reais de limite para fazer esse pagamento. Sentido, é verdade. Hoje, na nossa base de cliente, temos diaristas lá que sonhavam em conhecer a Europa e foram com a gente. Até empresários com empresas muito consolidadas e que querem levar a família para viajar junto e precisam principalmente do nosso apoio, porque os nossos grupos são acompanhados. Tá. Então a gente sana 2 necessidades, a de pagamento e a de acompanhamento das pessoas que querem viajar e não falam inglês, por exemplo. Entendi. Pro exterior, porque o nosso público hoje é 100% pro exterior. Então a gente tira essa trava. Mas vocês oferecem nacional também ou vocês só oferecem internacional? A gente oferece nacional, Tá. A gente tem inclusive alguns grupos eventualmente pro Brasil, mas nosso maior produto hoje são viagens internacionais por conta do acompanhamento. E pelo acompanhamento ter o roteiro livre. Então a pessoa pode ir com a gente, pode ficar com o grupo, ou se ela quiser fazer a própria programação, ela também pode, com a nossa assessoria. E durante a viagem, né? Tem sempre eu ou algum dos meus parceiros acompanhando o grupo. Então tem toda essa vantagem que ela não teria, por exemplo, em algum outro grupo, talvez. Então, assim, vem na primeira necessidade, que é o pagamento, e depois na segunda, que é o medo dessas pessoas de ir para o exterior e não saber o que fazer, como Tá sozinho. estar sozinho. Morro de vontade de conhecer a Europa, mas não falo inglês. Aí o que eu posso fazer? Aí vai com a gente. Então a gente sana todas essas necessidades, porque nosso público, 85% é mulher. Sério? Muita cliente nossa tem medo, por exemplo, de viajar sozinho pelo fato de ser mulher. Sim. E a gente sabe que o mundo inteiro, não é uma cidade ou um país, o mundo inteiro é muito difícil para mulher sozinha viajando, né? Por mais que existam mulheres que viajam sozinhas, que não têm medo, muitas mulheres sabem que existe uma insegurança muito grande. Sim. Então, estando em grupo, elas sentem essa segurança, então ela fica segura, ela fica assessorada, ela consegue um pagamento legal, e a consequência disso é que a nossa retenção é muito alta. Esses clientes que vão a primeira vez, acabam indo várias vezes em outros grupos com a gente. Que legal. A gente foi sendo uma alternativa em várias frentes para essas pessoas que pensam em viajar. Certo. Né? E a questão do pagamento, que eu acho que é um dos maiores diferenciais de vocês, né? Como que funciona? É por boleto? Tem algum tipo de consulta de nome? A pessoa que tem restrição, ela consegue? Como que funciona? Hoje o nosso financiamento é próprio. A gente não faz consulta SPC e Serasa, então a gente não tem nenhum tipo de restrição para a pessoa. E a pessoa tem que estar com tudo pago até a viagem. Certo. Então a nossa inadimplência é 0. Né? A gente não tem inadimplência nenhuma, porque o nosso cliente hoje, se ele tiver algum tipo de débito com outra pessoa, é problema da outra pessoa. Com a gente ele não fica devendo. Não fica devendo. Então porque ele já embarca com tudo resolvido. E tudo. Volta sem nenhum tipo de Volta nada sem pagar, nada. né? Muitos dos nossos grupos a gente provisiona até moeda. Então a gente faz grupo de compra de moeda, compra passeios que sejam extras em grupo, então a pessoa já sai com tudo isso resolvido daqui. Então acaba sendo uma alternativa. Muitas pessoas, por exemplo, em alguns roteiros que tem alguns passeios extras, quando chega perto do embarque a gente começa a reunião, porque nós temos clientes em todos os estados do Brasil. Então as nossas reuniões são online. Quando a gente começa as reuniões, a gente apresenta passeios, ingressos que a gente pode comprar junto. E essa pessoa já está chegando 60, 90 dias antes da viagem, e não tem aquele peso da parcela, por exemplo, da viagem toda, do volume maior. Sim. Então ela consegue comprar isso com tranquilidade. É verdade. Né? Então fica basicamente alguns passeios e dinheiro para levar para viajar. Então a gente acabou se consolidando como a única opção no Brasil nesse modelo. E os nossos passageiros acabam indicando a gente para outras pessoas, os grupos acabam lotando sempre um ano antes. O ano passado a gente lotou a nossa agenda de 2024 toda em maio. Então não tinha mais vaga para 2024. A gente teve que inventar coisas para 2024. E esse ano a nossa previsão é de chegar entre maio e junho e lotar todo o nosso calendário de 2025. E nós já temos alguns 4 ou 5 grupos de 2026 lotados. Caramba! Porque a nossa lotação também quando a gente fala, não são 50 pessoas por grupo, nossos grupos são de 15 pessoas. Ah, são grupos menores. A nossa ideia é que as pessoas se conheçam, que tenham essa conexão. Uma troca.
Então a gente prefere trabalhar com mais qualidade mesmo. Então existem alguns grupos nossos com 20 pessoas às vezes. Quando é grupo de resort, a gente já fez grupo até com 30 pessoas, porque não vai sair do resort. Mas grupos que a gente tem rota, que a gente vai se trocar de cidade, ele nunca vai passar de 18, 20 pessoas no máximo. Que a gente vai trabalhar. Mas a gente tem trabalhado cada vez com um número menor. Esse ano, para nossa tabela mesmo, vai ser entre 12 e 15 pessoas as saídas. Certo. Que a gente vai operar. Legal. E você falou, né, sobre a parte do financiamento serem vocês mesmos que fazem. Como que foi para você? Você era uma pessoa da área de turismo e aí você começou a se aventurar na área financeira, né? Como que foi a sua preparação para trabalhar com isso? A gente teve que ter primeiro um planejamento nosso, interno, para poder organizar isso. E depois veio a pandemia, que nos ajudou a também ter esse período de espera, vamos dizer assim, dessas pessoas, e favoreceu um pouco nessa questão do financiamento. A gente conseguiu um prazo melhor para poder se organizar. Mas quando a gente começou esses financiamentos, a nossa ideia principal era, vamos fazer esses grupos, né, e trabalhar com esse dinheiro desse passageiro da melhor forma possível e entregar o melhor produto. Então nós começamos a trabalhar com esse financiamento próprio mediante o pagamento integral. Então, todas as vezes que o nosso passageiro viajava, esse dinheiro que ele tinha aplicado aqui, ele já estava sendo todo investido na viagem dele. Então a gente conseguia acordos melhores de companhia aérea, conseguia acordos melhores de hospedagem, porque eu já chegava, por exemplo, no meu fornecedor, eu já tenho 20 pessoas, 15 pessoas, me dá uma proposta de voo. Eu já tenho pro hotel, então o que você tem de hotelaria para me oferecer? Porque eu já chego pro meu fornecedor com o grupo pronto. Com o grupo pronto. Então, eu não tenho... Com a certeza, não preciso, né? Eu não estou abrindo uma proposta para talvez dar certo. Quando eu chego no meu fornecedor, no meu parceiro de negócio no exterior, ou algum parceiro do Brasil que eu vá fazer alguma coisa, companhia aérea, por exemplo, o meu grupo já está pronto. Então, a gente consegue, com esse modelo de financiamento, a gente já tem, por exemplo, as entradas e sinais de grupo, aí já consegue sinalizar, por exemplo, hotelaria no exterior, serviços. Então, esse dinheiro do passageiro, ele acaba funcionando no próprio giro da viagem dele, entendeu? Que legal. Então, ele vai pagando, a gente vai girando para poder fazer a viagem dele ser possível. E é por isso que vocês conseguem manter a taxa de câmbio, justamente por conta desses acordos? Principalmente. Principalmente porque quando a gente começa, o grupo de lotação, a gente já pede, por exemplo, os nossos bloqueios de voo, por exemplo, né? Então, a gente já vai conseguir negociar alguma coisa ali. É lógico que em grupos muito longe, tipo 2026, aí tem um outro prazo, até porque esse dinheiro vai estar mais com a gente mais para frente, né? Mas a gente consegue, por exemplo, com meses antes. E tem uma coisa também, que o nosso cliente ele tem uma flexibilidade. Ele pode alterar de roteiro sem custo nenhum para ele, tipo de multa, por exemplo, até 6 meses antes do embarque. Então, a gente tem essa flexibilidade que não teria, por exemplo, num produto convencional. Então, o nosso passageiro hoje, ele comprou, por exemplo, um roteiro de Europa e aí ele troca de emprego. Ele pode trocar, por exemplo, para o outro ano, se ele quiser. Entendeu? Se ele não perde. Exatamente, ele não perde nada do que ele pagou. Talvez se o novo roteiro tiver um novo preço, talvez ele tenha que pagar só a diferença do novo produto. Mas para ele acaba sendo uma vantagem, porque no mercado convencional ele teria multa, teria perca financeira, muita coisa, que aqui com a gente, com 6 meses, por exemplo, de antecedência, ele não tem. Né? Ele pode trocar de roteiro, ele pode trocar de ano, ele pode tem muita flexibilidade que não teria em outros lugares. Então a gente acaba tendo essas coisas que facilitam para oferecer esses financiamentos. A gente tem já, quando chega no fornecedor, o grupo pronto. Certo. Né? Eu não vou correr atrás desse grupo. Sim. E você comentou do período da pandemia. A pandemia impulsionou as pessoas a procurarem mais esse serviço? Você sentiu que mudou um pouco o perfil do cliente? Muito. Na pandemia, nós tivemos um crescimento de mais de 30%. Nossa. Na pandemia. Todo mundo em casa, pensando em viajar no futuro. E existia uma expectativa de que tudo fosse melhorar, né? Então, assim, em 2020, a gente sofreu aquele baque no caso da espera e tal, nos primeiros meses. Mas logo ali, quando foi mais ou menos em junho de 2020, a gente começou a se posicionar como a única alternativa. Porque nós éramos a única empresa de viagem que estava vendendo viagem para 2022, por exemplo. Que ninguém sabia, estava todo mundo com medo. Que eventualmente teria acabado a pandemia. Sim. E a pessoa ficava ali, bom, eu não morri, então eu vou comprar uma viagem, entendeu? Acho que é uma alternativa interessante. Então as pessoas começaram a nos procurar mais. E na pandemia a gente teve um crescimento grande, a gente foi case no Paraná, inclusive, tem várias matérias nossas que acabou rodando em mídia geral lá,
porque a gente acabou conseguindo crescer dentro da pandemia, enquanto milhares de agências fechavam, porque a gente oferecia essa alternativa. A pessoa pode programar. Muitos clientes nossos que iam viajar em 2021 e que não conseguiram viajar por conta ainda do resquício da pandemia, alguns lugares fechados, foram sendo remanejados, né? Às vezes o emprego, a empresa deu um monte de férias em 2020 e não conseguia viajar em 2021. Então, todas essas pessoas, todos os nossos clientes não tiveram perca financeira. Nenhum deles. Então, isso foi uma coisa que ranqueou a gente pra cima, né? O próprio cliente começou a divulgar. Falou, ó, você teve em tal empresa, você perdeu? Então, na minha eu não perdi. Na minha eu consegui trocar a data e eu vou em 2022. Ou eu vou no final de 2021. Ou eu vou em outro roteiro. Sim. Sem perca financeira nenhuma. Sim. Né? Então, a gente acabou conseguindo se ranquear justamente por isso. Justamente por isso. Por ser uma alternativa de planejamento. Sim, eu acho que os clientes sofreram uma questão de confiança, eu acho que principalmente porque teve os casos nos últimos anos de empresas que vendiam pacotes. Sim. E teve todo aquele escândalo, né, de pessoas não conseguirem rever dinheiro. E grandes empresas, E grandes empresas que as pessoas tinham muita confiança. Como que você lida com essa questão da confiança, de você realmente assegurar para o cliente que ele não vai perder, né? Educando o meu cliente, principalmente. Porque eu trabalho muito ativamente com rede social. O que eu sempre falo pra minha turma de cliente é assim, observa o que estão divulgando. Todas as empresas que deram golpe, inclusive as grandes, deram golpes com um modelo similar, dando preço. Preço, é não verdade. Não existe sopa grátis. Sempre tem que desconfiar, né? O nosso produto não é o mais barato do mercado. Entendeu? Porque nós trabalhamos acompanhando o preço. Então, assim, o que a gente tem é uma alternativa de pagamento. Nós temos um bom preço, mas o nosso preço é o preço que custa. Sim. Eu não ofereço para as pessoas uma coisa que eu não vou conseguir entregar, por exemplo. Sim. Então, hoje o meu cliente ele é educado dentro do nosso trabalho ali. A gente recebe muita mensagem de cliente. Olha, eu vi isso aqui em tal lugar. A sua viagem tá 25 mil e eu vi por 4 mil num site XYZ. Fala assim, compra. De Deus, a chance de você ir é nula. Mas pelo menos você vai fazer alguém ficar feliz ganhando 4 mil reais. É verdade. Porque a diferença de preço era muito grande, né? Desses lugares. O golpe, ele é sempre do mesmo modelo. Ele não muda. A forma de aplicação dele é exatamente igual. É trabalhar com preço, principalmente, oferecer uma alternativa muito atraente, porque as pessoas querem viajar. Então, é onde a gente se destaca principalmente. Todo mundo tem vontade de fazer uma viagem internacional. Pode ser que todo mundo seja muita gente, mas muitas pessoas têm vontade de fazer uma viagem internacional. Mas precisam de uma alternativa, principalmente de pagamento. E quando você dá um preço muito pequeno, você acaba ganhando essa pessoa, né? E eu prefiro dar uma alternativa para ela, e não um preço muito pequeno. O nosso produto ele vai ser sempre muito bem entregue. O nosso cliente percebe que o que ele pagou foi muito menos do que ele recebeu. É a percepção do cliente mesmo, Sim. que os produtos são entregues da melhor forma possível. Mas a gente não vai brigar nunca com a internet, por exemplo, por preço. Né? O nosso preço é aquele ali, e quem quer vir com a gente, vem, né? Porque o que a gente está oferecendo é uma alternativa para a pessoa conseguir realizar. Então, ela conseguiu realizar, é o objetivo que a gente queria chegar. Certo. E a criação, né, de grupos de viagem, imagino que deve gerar ali conexões que duram pós-viagem, amizades muito. Que surgem. As pessoas depois querem viajar com o mesmo grupo, com as mesmas pessoas. Como é isso? Muitas histórias de amigos que se fizeram dentro dos grupos. Elas viajam dentro do Brasil, uma para casa da outra, porque cada uma está no estado. E elas se chamam para ir nos próximos grupos. Então, a gente tem as nossas panelinhas dentro dos grupos. De passageiros que já foram numa viagem, aí liga para outra, saiu tal viagem, que a gente lança, e a preferência sempre é pros clientes. Então a gente manda primeiro para eles, e aí acaba que elas mesmas se organizam, chama, você vai nessa, aí vai convidando, e quando a gente vê, geralmente eu só recebo lista dos grupos que eu vou acompanhar quando eu começo as reuniões, então eu nunca sei quem que vai. E aí, quando eu pego a lista, já tem lá 4, 5, 6 que se conhecem. Ué, como é que você já sabe? Aí você já sabe assim, é panelinha. Já se conhecia de outra viagem e elas mesmas vão se convidando. Então, acaba que a gente cria muito essas conexões entre pessoas, assim. E a gente tem histórias muito boas nos grupos, porque elas ficam amigas e aí acabam que, dentro do Brasil, elas mesmas criam as próprias viagens delas. Então... A gente tem muito cliente de São Paulo, então as nossas meninas de São Paulo vão pro Nordeste, vão pro Norte, vão pro Sul, na casa das amigas que elas fizeram dentro do grupo. Que legal. Então as histórias elas vão aumentando, né? Com certeza. É uma coisa bacana, bem legal de ver.
E sobre o setor, né? O setor de turismo no Brasil, acho que sofreu bastante mudanças desde a pandemia, né? Tem sofrido mudanças. O que você sente dele hoje em dia? Qual a sua percepção do mercado, né? O setor de turismo, ele precisa de cada vez mais inovação, principalmente no Brasil, mas ele tem que vencer uma barreira, é o tradicionalismo do setor, principalmente, né? Então, hoje o profissional de turismo, os mais capacitados, eles ainda trabalham muito no esquema antigo de negócio, de venda imediata, de venda para agora, né? E a gente tem um público no Brasil muito grande de pessoas que precisam de tempo. Nem todo mundo do Brasil está na classe média, né? Na verdade, a gente está com a grande maioria bem abaixo disso. Mas a pessoa que está abaixo da classe média, que é um trabalhador, que tem muito sonho ali de fazer alguma coisa, ele é um cliente em potencial muito alto. Sim. Então, no nosso setor hoje, a gente precisa de mais alternativas para essa pessoa, principalmente alternativas de pagamento, né? Então, transformar o cartão de crédito ou financiamento em boleto bancário, principalmente diretamente com o banco, como únicas alternativas para esse pagamento, você exclui uma grande quantidade de pessoas que têm vontade de viajar, que poderiam ser fator de venda consequente o tempo todo para aquela empresa, porque ela não consegue, por exemplo, um limite de crédito interessante de banco, né? E essa pessoa é um ótimo pagador. Então acaba sendo como uma alternativa antiga de comparação, seria a Casas Bahia do turismo, né? A gente tá nessa linha. Porque nós acabamos oferecendo o que a grande maioria da população precisa. Então, hoje o meu trabalhador lá que ganha, sei lá, 3, 4 mil reais, que tem família e tal, ele não pode dispor de muito dinheiro por mês, né? Para fazer uma viagem e tal. Então, ele precisa se planejar. Então, o mercado precisa identificar, no caso, entender essa necessidade. O próprio sistema de financiamento que a gente tem poderia também ser um pouco mais flexível. Os juros são muito altos, né? Muito altos, as empresas de turismo que operam com cartão de crédito sofrem muito, inclusive, com o tanto que perde no financiamento com o cartão de crédito. Então, a gente acaba precisando muito disso. Então, se a gente tivesse mais alternativas para as pessoas conseguirem realizar viagens, né? Com esse modelo, por exemplo, nem que fosse o parecido consorciado, né? A gente teria um potencial maior de pessoas viajando. E isso em todo sentido, lazer, intercâmbio, né, que também é um mercado muito interessante. E as pessoas precisam dessa alternativa, que o mercado ainda está muito devagarzinho nesse sentido, assim, sabe? Sim. A questão da inovação, né, é um pilar bem importante para vocês. E que fontes você bebe para poder incluir a questão da inovação dentro da empresa para se destacar no mercado, já que também, como você mesmo disse, o mercado está um pouco atrasado na questão de inovação? Então, eu vou muito no que o cliente precisa e na minha história, principalmente. Eu, como consumidor, e no início de carreira, por exemplo, da onde eu vim, né, da onde eu vim, do tipo de família que eu vim, do nível financeiro que eu venho, eu jamais faria uma viagem internacional, né? Jamais. Então, filho de operário, diarista, o nosso dinheiro era para comer, praticamente. Então, eu sou o tipo de cliente que eu gostaria de atender. Então, assim, eu comecei a fazer isso pensando principalmente em pessoas como eu, que tinham um sonho e viam esse sonho ser bloqueado. Você não vai conseguir fazer porque você não tem como fazer um financiamento tão longo, por exemplo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a Europa, eu fui a convite, na verdade, de um amigo, e eu não tive gasto. Mas quando eu voltei para o Brasil e eu quis fazer de novo uma segunda viagem, eu não tinha alternativa. Eu não tinha um cartão para poder financiar, por exemplo, uma passagem mais cara, a hospedagem. Então, eu não conseguia comprar um pacote inteiro, por exemplo. Se fosse comprar ele quebrado, a passagem ainda era alta, era maior que o limite do meu cartão. Então, eu não conseguia financiar ela no cartão de crédito. E eu tinha condição, por exemplo, de pagar um tanto por mês do meu orçamento. Então, eu consigo pagar R$500 por mês, mas não consigo fazer uma viagem. Então, o que eu preciso? Eu comecei a ver em mim a alternativa que eu queria para o mercado. Então, eu fui dando as alternativas para mim, por exemplo, e para outras pessoas. E na questão de grupo, eu trabalho muito com mulher, sempre me dei muito bem com mulher. E a mulherada chegava para mim no shopping, principalmente. Eu queria tanto fazer, mas não tenho companhia. E eu comecei a ver que existia muitas mulheres que queriam viajar e não tinham companhia. Isso é uma e eu comecei a apresentar mesmo. elas, inclusive.
Então, assim, eu recebia uma pessoa que falava que queria ir pra Cancún, aí 2 dias depois eu recebi uma outra, eu falei assim, eu tenho uma menina que ir pra Cancún, você não quer conhecer ela? Ai, que legal. E aí, nessa brincadeira, eu apresentei umas 30 pessoas, mais ou menos, que foram viajar juntas. Então, assim, que não se conheciam. Falei assim, toma um café com ela, conversa. Vai que vocês se entendem e fazem a viagem juntas e dá certo. E eu comecei a apresentar um monte de gente e eu comecei a ver que dava pra fazer isso em escala. Então, assim, foi muito baseado em cima do que o meu cliente pedia e em cima do que eu precisava, principalmente. Tipo assim, como é que eu vou fazer para viajar? Eu preciso de um lugar que consiga pagar essa viagem, né? Então, foi mais dentro do que o mercado precisa do que o meu trade me oferece, principalmente de alternativa. Certo. E como que é a estrutura de vocês hoje? Quantos funcionários vocês têm? Onde vocês ficam localizados? Como que funciona a questão da estrutura? Hoje a sede da empresa é em Curitiba, né? Nossa empresa tem atendimento exclusivamente online. A gente tem aproximadamente umas 8 pessoas na equipe. Legal. Né? Todos, cada um num canto. A gente tem pessoas em Londrina, São José dos Campos, Santos, Curitiba. São vários lugares, né, que a gente está disposto, mas com atendimento sempre online. A gente tem 2 frentes de atendimento, que é a viagem com estilo, que é a nossa comunicação mais formal, e a gente tem o Grupo Eu Topo, que é uma comunicação mais informal, né, que aí tem uma outra apresentação, uma outra pegada, então assim, que também é um dos vendedores que a gente tem. Então são comunicações que a gente vai criando sempre online. Raramente eu atendo alguém em Curitiba, porque não estou muito por aqui, mas eventualmente eu atendo alguém no escritório também. Mas o nosso atendimento hoje é 100% online, reuniões online, atendimento com as pessoas por vídeo, né? Ou WhatsApp. Então a gente tem uma equipe bastante forte, bem competente nesse sentido. Legal. Porque para vender um produto no nosso ticket médio, que é um ticket médio alto, né? Tem que ser muito bom, tem que ser bom. Então os nossos vendedores são ótimos, né? Para essa venda é muito boa. Legal. E pra gente finalizar nosso papo, conta pra mim quais são os seus planos pro futuro, se você tem plano de expansão, o que você vê aí no horizonte? A minha ideia principal é aumentar a nossa quantidade de saídas. Então, eu tenho criado alternativa para treinamento de acompanhantes de grupos, principalmente. Hoje eu capacito pessoas, a minha ideia é capacitar pessoas para acompanhar grupos e aumentar o número de saídas. Então, como eu tenho diminuído o tanto de pessoas nos grupos, eu quero aumentar o tanto de saídas que a gente faz. E a ideia é expandir nos próximos 5 anos, pelo menos triplicar o número que a gente embarca hoje. Hoje a gente embarca entre 450 pessoas por ano. E a minha ideia é chegar até umas 1.500 pessoas por ano nos próximos anos aí. E eu tenho certeza que a gente vai chegar nesse número até antes desse prazo. Com certeza, tenho certeza também. Queria agradecer, Eric, sua presença e as informações que você passou hoje pra gente. Obrigado, foi ótimo. Você quer deixar suas redes sociais? Como que o pessoal pode encontrar vocês? É fácil de encontrar no Instagram, @viagemcomestilo, e também no Facebook, que são as mesmas. E o mais fácil de falar com a gente é pelas redes sociais mesmo, tanto o Instagram quanto o Facebook. E o site é viagemcomestilo.com.br. Aí lá tem todas as informações, formulário para preencher, é facinho de usar. Tá ótimo, muito obrigada. Tá bom? Obrigado. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até logo.